Uma excelente tarde a todos aí. E nada como voltar no Dia Nacional da Poesia. E é muito bom voltar, é muito bom estar com vocês. É muito bom, sempre é muito boa essa troca. Eu tenho agradecer sempre pelo carinho, agradecer sempre a todos que sempre me acompanham aí. Então hoje, como é o Dia Nacional da Poesia, é uma homenagem aí ao grande Castro Alves pelo seu aniversário, eu vou aqui começar com poesia de chamar aí a Henriette. Oi, boa tarde a poesia. Aí, então eu vou começar com um poema que está na antologia poética Sarau na Casa d'Alma, do Polo Cultural, aproveitando para dizer que o Polo está fazendo 5 anos e é um dos nossos apoiadores. Este ano nós temos Gile Confeitaria, temos também o Polo Cultural, Lerri que continua conosco também, então os apoios só aumentam. E eu escolhi um poema aqui da Carla Antunes, que é Pela Janela. Pela janela vejo o verde aprisionado lá fora. Aqui dentro a liberdade também é pequena. Há grades nas emoções e são tão densas e duras quanto as da janela. Mas as grades formam estrelas. À noite, a luz do poste as imprime na parede da sala, enquanto o resto se cala. Tudo são só impressões, sombras, projeções, palpável, só a minha sonolência. Então, de Clara Racal, minha amiga Carla Antunes. Nós começamos com poesia, mas vamos falar da nossa convidada de hoje rapidamente, porque ela vai falar muito mais sobre ela do que eu tenho a dizer. Ela é carioca, ela mora em São Gonçalo. Tive o prazer de participar com ela da Flisgo no ano passado, ela com o livro lindo dela infantil, e eu aqui com meu querido e amado menino atrás do muro. E aí eu vou ler um pouquinho aquilo que ela me passou sobre ela antes de convidá-la. Mestre em Educação, graduada em Educação Física, docente nos cursos de pós-graduação em Psicomotricidade, Psicopedagogia, modalidade presencial EAD, professora das redes municipal São Gonçalo Estadual do Rio de Janeiro, SEDUC, atua com teatro corporativo e é escritora, autora de Leleco do Samba, essa fofura que eu já compartilhei com vocês. Mas vamos parar de ouvir a minha voz e vamos chamar aí a Henriette. Então vamos chamar a Henriette aí. Então deixa eu esperar que a Henriette não está aí na sala. Estou aguardando a Henriette. Então, esperando que a Henriette entre aí, para que a gente possa começar. Deixa eu ver se ela está aqui. Boa tarde, Bia. Muito bom falar com você aí. Tem a Heloísa, 2 pessoas assistindo. Esperando a Henriette. Henriette chegando. Agora vamos chamar a Henriette. Voltou. Oi, Ana. Tudo bom? Boa tarde. Hoje a conexão não está ajudando muito, gente. Daí o atraso de hoje. Oi, agora ela apareceu. Já fiquei preocupada aqui. Ele já teve um problema aqui com o telefone. Acho que bom que você apareceu. Tudo bem, meu amor? Linda, tudo bem. Oi, gente. Boa tarde. Ela já chega com essa gargalhada, já destrói tudo. Gente, vocês não sabem o que é essa mulher, gente. Essa mulher é tudo. Obrigada.
Agradecer aos meus amigos que estão aí, Felipe, Kelly Breutmann. Agradecer, Ana, pelo convite. Uma honra ser a primeira live de 2021, no Dia Nacional da Poesia. Daqui a pouco eu vou falar uma poesia. Opa, peguei umas coisas. Isso aí, à vontade. Mas muito bom. Muito bom estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço aí a sua participação, esse livro lindo que você tem, infantil, que eu ainda não tenho, mas em breve, se Deus quiser, ter aqui comigo. E aí, com certeza. Você quer começar com a poesia logo? Você quer falar sobre você? O que você quer fazer primeiro aí? Eu vou deixar você fazer a primeira pergunta, depois eu vou. É o que eu não te escutei. Eu vou deixar você fazer a primeira pergunta, depois eu vou. Então tá bom. Ela gosta de fazer suspense, gente. Já falei que essa vai são mistérios, assim. A gente tenta descobrir, mas ela vai deixando. Mas vamos lá, Iete, conta aí pra gente, né? Você é educadora, mas você também é uma artista maravilhosa. Acho que você é maravilhosa em tudo que você faz. E na área de educação, como é que a educação é importante para você? Qual é a sua relação com a educação? E depois a gente vai fazer uma ponte entre educação e arte. Na verdade, eu acho que a atriz que eu me tornei tem como sedimento a educação, né? Foi a escola que me abraçou. Eu sou uma graduada em educação física e eu sempre fui uma mulher com sobrepeso, sempre fui gordinha, bunduda, e a academia não me aceitava. E aí quem abriu os braços para mim foi a escola, foram as brincadeiras, foram os jogos. Então a minha tese de mestrado, Ana, é exatamente o brincar, o dançar e as crianças integradas umas às outras através dessa relação de troca da brincadeira cantada. Eu acho que esse fenômeno ele está inserido em todos os países do mundo. A gente tem uma questão ancestral de povos que se reúnem. Olha, eu chego a me arrepio porque é uma característica de qualquer nacionalidade ter jogos de roda cantados ou brincados onde as pessoas estejam em grupo cantando e brincando. Então foi a partir daí que eu me configuro como educadora, né? Sempre trabalhei com formação de professores na escola pública, inclusive. Eu já sou avó pedagógica. Eu acho o máximo isso. A avó pedagógica é incrível. E assim, eu acho que a escola é o caminho para a mudança. Independente de você ter dinheiro ou não, eu acho que é o caminho onde você forma elementos que configuram a possibilidade de mudança, mesmo num país do jeito que a gente está vivendo o que a gente está vivendo. Eu acredito no poder da educação. A educação tem a possibilidade de oferecer para esses meninos e meninas vislumbrar mudança, e isso que a gente faz, que é trabalhar arte, cultura, entretenimento e ter acesso à palavra, quer seja no computador, quer seja um livro físico. Eu acho isso um grande barato. Então, assim, né, oficialmente a educação chegou primeiro, mas no coração as duas sempre estiveram juntas na sua vida. Sempre estiveram juntas, porque eu sempre dancei. Eu também gosto muito de trabalhar com os jogos também, com as coisas. Sim, acho fantástico. E assim, minha mãe, mesmo com pouca escolaridade, Ana, minha mãe sempre levou a mim e a minha irmã mais nova para irmos a museus, a lugares de cultura. Então a gente aprendeu a olhar e a ter um senso de observação e um senso de preocupação com o que estava no entorno. E aí veio a minha entrada para dança. Eu fiz dança contemporânea durante bastante tempo. Só que quando chegou a adolescência, eu não quis ficar reduzida a essa história, né, da academia. E aí meio que me rebelei e fui fazer teatro. E aí vem, né, essa paixão por esse espaço, que é algo muito interessante. Mas aí quando veio a primeira oportunidade de um trabalho profissional, meu pai não deixou, e muito triste. Mas cheio de fazer arte.
né, nesse processo inteiro. Aí casei com uma pessoa que também não deixava eu estar no teatro. Então, assim, mesmo com as coisas difíceis, eu nunca deixei de acreditar que seria possível. Então, eu sempre gosto de dizer isso quando eu estou numa live. Sempre tem alguém que vai escutar e vai pensar assim, mas não vai dar tempo. Queria só dizer a vocês que o meu registro de atriz chegou depois dos meus 50 anos. Então, eu acho isso o maior barato, a gente ter a possibilidade de olhar para o futuro e pensar assim, o que eu estou fazendo para gerar mudança e o que eu estou fazendo para ter o melhor. E eu acho que a gente vai se preparando para ter sempre o melhor. E é assim que arte e educação, né, orbitam a minha existência. Eu acho bem gostoso, bem agradável. Você é bem versátil, né? Na parte da artística, você trabalha com teatro, não é isso? Sim, sim. Atualmente você é atriz, atriz de isso, teatro, de teatro atualmente só corporativo. Eu estou trabalhando diretamente com empresas. E aí eu trabalho diretamente com uma empresa que tem como um diferencial o teatro corporativo e uma expressão que eu só fui aprender há pouco tempo, que se chama edutainment, que é juntar educação e entretenimento. Então, como é que eu preparo um corpo de colaboradores para entender uma dificuldade? O teatro corporativo e o edutainment entram para exatamente colocar aquilo de uma forma mais leve, um pouco mais didática, uma forma mais próxima de levar isso para esse indivíduo poder entender e poder assimilar aquela dificuldade. E aí, no meio da trajetória, eu tenho a criação de alguns personagens que são meus, né, que eu mesma crio, roteirizo, compro figurino, e alguns personagens que são engraçados, inclusive a Kelly que está aqui, né, essa semana tem a Semana do Ouvidor, e os serviços de ouvidoria são fundamentais, e a gente vai ter uma surpresa aí para a Semana da Ouvidoria, então tem um trabalho integrado, e além de prestar serviço, eu vou aos lugares e como mestre de cerimônias, vestida com os meus personagens, colocando poesia. Então eu acho que é dentro dessa versatilidade, mas isso foi a arte que me deu, sabe, Ana? Foi uma forma de ter um olhar um pouco mais generalizado para a gente poder tocar o coração das pessoas, e eu acredito muito nisso. E fala um pouquinho das suas personagens. Bem, eu acho que uma das primeiras personagens foi a Marlene. Ela é uma empregada doméstica, ela é uma homenagem a uma funcionária que eu tenho, que está comigo há muitos anos. E a Marlene é aquela empregada doméstica descolada, que resolve tudo. E, nossa, e aí eu já fui, por exemplo, numa empresa para falar de limpeza, só para você ter uma ideia. Os funcionários não deixavam a sua ambiência limpa. E aí a Marlene, você imagina, né? Você imagina a chamada, a cutucada junto aos funcionários, feito pela personagem, mas de uma forma leve, para falar do problema. E assim, a Marlene é algo bem, bem interessante. A bailarina que não cabia na caixinha de música, que vai ser o meu próximo livro, depois do Leleco. A bailarina, ela vem falar da questão dos estereótipos. Por que uma bailarina não pode andar de braço aberto, gritando, e não pode ter sobrepeso? Então, ela é um pouco do que eu sou. Em breve. E aí, e a bailarina ainda juntou todo o brilho dela num pote de purpurina, e ela descobre que ela tem esse brilho. Então, isso também já fez um sucesso num evento. Então, assim, eu acho que os personagens, eles falam um pouquinho dos meus próprios sonhos, e a gente vai, né, mostrando para as pessoas, cutucando de uma forma leve. Tem um que eu adoro, que é o Juvenilson, que é um jogador de futebol que o treinador não deixa ele entrar nunca. E ele fica irritado. Ele tem óculos fundo de garrafa, ele bota a mão aqui e fica perguntando: pô, treinador, deixa eu treinar, eu tô tão preparado, não tá nada, ele não gosta de treinar, é preguiçoso. Então, assim, é um pouco para falar também para as pessoas que passam por isso, que às vezes a gente acha que deve, mas a gente não está preparado para aquele desafio.
É exatamente isso. Muito bacana. Eu fico aqui imaginando você caracterizada dessas personagens todas. Deve ser o máximo. Vai ser com personagens. Mas vamos falar de Leleco então? Ou você quer falar demais? Tem mais personagens? Vamos. Falar à vontade, se interromper. Eu quero falar de Paulo Leminski, que é um cara que eu amo. E esse livro que eu amo. E exatamente para falar sobre essa história da gente ver o outro, eu acho que, Ana, a gente passa pela vida das pessoas com um determinado propósito. Algumas pessoas ficam mais tempo, outras pessoas, né, passam por nós muito rapidamente, mas o Leminski fala uma coisa assim: em mim eu vejo outro, e outro, e outro, enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, é você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, estou em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Cara, o Leminski é um absurdo. Maravilha. Nossa, quanta gente linda. Ai, quanta gente linda que tem aqui. E assim, de como é que a poesia, né, Ana, fala tão de perto aos nossos corações, de como a poesia, às vezes, substitui uma frase inteira, né? Tem horas que a gente não precisa falar, né? O texto fala por si só, carregado de emoção, às vezes é uma pausa dramática, às vezes o silêncio na cena ele é fundamental, e às vezes o silêncio ele fala mais do que muitos textos. Então, assim, eu acho que a escolha que eu fiz pela arte, em concomitância com a educação, foi um pouco para mostrar dessa minha sensibilidade, né? Porque o ecletismo nasce desse coração sensível. Às vezes eu estou muito expansiva e às vezes eu estou muito quieta, muito observadora. E todo mundo que tem essa característica sabe, né, como é que é isso. A gente precisa se abarcar do que está acontecendo e a gente às vezes toca o coração das pessoas com uma palavra, com um texto, e às vezes é só com silêncio, é só com um olhar, e às vezes as cenas, né, e as proposições dos personagens também fazem isso. É verdade. E sobre o seu livro infantil, então? Tem ele aí para mostrar pra gente? Tenho sim. Como é que nasce o Leleco? O Leleco nasceu, Ana, numa proposta de uma professora minha, quando eu tinha 17 anos, lá no curso normal. E, nossa, não sabia o que fazer, até que a minha mãe estava escutando um samba, eu escutava muito a Rádio Globo, e falei, cara, eu vou falar sobre os meninos sambistas. E aí veio, assim, a história veio. E aí ele era um livro de pano, até que ano passado nasce Leleco do Samba. Esse menino arteiro, e que em breve, né, assim que a pandemia nos autorizar, o Leleco vai até a casa, ele vai sair, né, da rua dele, uma rua colorida, uma rua cheia de gente legal, e ele vai mostrar pra gente que ele ajuda a mãe dele, ele tem como tarefa também ajudar em casa. A mãe dele se chama Marlene, igual a minha personagem. E aí o Leleco, ele tem uma proposta, Ana, de ensinar para nós que a organização da escola de samba, às vezes ela é mais até do que a escola da vida. Vamos parar para pensar que as escolas de samba dão oportunidade e dão uma injeção nas comunidades, quando a gente tem o senso estético, a organização por alas, a gente tem a ala das crianças, das baianas, a gente tem a ala dos compositores, quando eu tenho um exercício de respeito às pessoas mais velhas. Então, num processo cultural, de acordo com a professora Helena Teodoro, de como é que a ala de compositores é exatamente essa reunião de griots que falam
das características daquela comunidade em respeito aos mais velhos. E é nessa proposta que eu gostaria que o meu livro tocasse o coração das crianças nas escolas para falar de ritmo, até porque a gente tem um instrumento fundamental que é o coração. Ele precisa de ritmo, ele precisa de emoção, e aí ele também vai junto com um trabalho para os professores, e aí vai um pouco da minha pegada como educadora para a educação, né, de professores, e de como é que a gente trabalha o ritmo, e de como é que isso a gente leva para a sala de aula. Eu estou bastante animada, quer dizer, eu estou esperando ele, na verdade o lançamento dele, Ana, seria uma semana antes do dia, né, 16 de março, que foi quando a gente foi obrigado a fazer o início da quarentena. E parou tudo. Eu só chorava, gente. Eu chorava para um lado, eu chorava para o outro, aí eu parei de chorar. Aí eu pensei assim, vai ter uma hora que a pandemia vai acabar, obviamente. E eu acredito que, aos poucos, depois que a vacina, né, for configurada e for aplicada na população, a gente ainda tenha mais um tempo, mas vai ter uma hora que o Leleco vai chegar até as escolas, até as crianças, e ele vai fazer o barulho necessário para poder nascer a bailarina que não cabia na caixinha de música, que é a próxima ideia. Mas eu estou feliz. Eu não sabia que no meio dessa trajetória eu ia escrever um livro e ia poder falar dessa minha vertente, né, para as pessoas. E acho bem legal. Aconteceu um pouco comigo. Eu cheguei até, né, lancei O Menino Atrás do Muro em dezembro, mas eu também não consegui fazer divulgação nenhuma, porque entrou logo a pandemia, os eventos pararam, e aí o lançamento que eu fiz, um outro lançamento que eu fiz online foi com você. Eu tive a honra de fazer o lançamento junto com você na Flix, né, com o grande Alberto. Mas também em relação maravilhoso. Foi logo no momento que a gente ainda estava meio que aprendendo como fazer isso, né? E aí eu também penso como você, porque eu tenho alguns projetos também de lançamento de livro, mas eu sei lá, eu quero esperar voltar também. Porque eu gosto dessa coisa do abraço, sabe? Dessa coisa de reunir as pessoas. E eu prefiro esperar também um pouco. Uma hora isso vai parar, uma hora isso vai acabar, né? Também acho, assim, só para você ter uma ideia, né, e para as pessoas que estão vendo a gente, o Leleco ia ter um lançamento com um projeto da escola. Eu me aposentei na Escola do Estado, mas ainda estou atuando na Prefeitura de São Gonçalo. Eu tenho um amigo chamado Augusto, e ele, em parceria com uma animadora cultural chamada Magali, eles fizeram um projeto cultural chamado Samba Também Se Aprende na Escola. E eu sempre fui uma das professoras, sempre apoiei, sempre esteve juntos, sempre estivemos juntos. Oi, Tânia! E, na verdade, o que aconteceu? O Augusto falou assim, Ed, vamos levar a escola de samba para o lançamento do livro. Olha, eu enlouqueci quando ele falou da possibilidade. Então, assim, para o lançamento vai ter escola de samba, vai ter aluno. Ai, que delícia! Me chama que eu vou. Ai, muito bom, muito bom. Da Gema. Eu tô saudade de um samba, de uma roda de samba, entendeu? O pessoal do Cacique de Ramos aí, que eu adoro também. Ai, com certeza! Ó, a Heloísa tá aqui falando, um trio, Leleco, Dandara e o Menino Atrás do Muro. Muito bom! É o meu outro livro infantil, meu primeiro livro infantil, Dandara e as Vaquinhas, né? E aí gostei, Heloísa! Gostei. Olha que maravilhoso! Jordão, Pablo de Pão, maravilhoso! Dá uma peça teatral. Já pensou essas personagens, essas três aí bagunceiras se reúnem numa peça? Já pensou que confusão? Nossa, seria maravilhoso. A gente pode pensar nisso. Pode pensar pós-pandemia. Muito bom, muito bom. Com certeza, muito bom. Mas é muito bom falar com você. E essa questão mesmo que você está falando da educação com a arte, né, tem tudo a ver. Não só a educação com a arte, mas todas as áreas também. É bom quando você tem esse diálogo, essa conversa entre outras áreas. Acho que só tem a enriquecer. E eu também, assim como você faz, eu gosto muito. Eu levo sarau para a escola estadual em que eu dou aula. Eu levo os autores lá e você já se sinta
convidada quando nós voltarmos Estarei. às bagunças da Ilha do Governador. Com certeza. Que é tudo sempre muito gostoso, né? E aí eu tenho sentido falta disso. No início era novidade essa questão online e tal, mas eu confesso que aquele abraço, aquele todo mundo junto, isso realmente é fazendo uma falta danada, né? E olha, Ana, essa semana eu estive na minha escola da prefeitura, que é uma escola de formação continuada para educadores em São Gonçalo. Confesso a você que teve uma hora que eu parei e chorei, assim, com saudade das minhas amigas, com saudade da movimentação, porque a gente, como educadora, a gente se configura no coletivo, né? A gente não é singular, a gente é plural o tempo inteiro. Então, assim, está sendo difícil para as crianças, mas está sendo difícil demais para os educadores, quando a gente teve que disponibilizar até os nossos telefones pessoais para as famílias. Tem pai e mãe que não dá conta, que manda mensagem em hora que não pode mandar. Então, assim, é um momento de muito aprendizado, e eu acredito que tenha sido de muito aprendizado para muitas pessoas, e como para outras foi de muito sofrimento. Mas a gente precisa entender que desse aprendizado vai nascer, sabe, um momento diferente. Se a gente pensar num planeta que estava doente, num planeta de egoísmo, se a gente para pensar sobre esse prisma, eu acho que a gente tem um caráter de renovação. Mas se a gente ficar só no lado negativo, a gente vai atrair mais coisa negativa, e eu acho que o intuito não é esse. Então, por exemplo, eu te conheci virtualmente. Você é uma amiga minha virtual. Quero muito que isso se torne tridimensional. Mas, assim, como é que isso vai acontecer? Com as pessoas sabendo que tem que respeitar coletivamente uma série de regras que qualquer país do mundo respeita, mas a gente tem problemas sérios aqui. Por que esses problemas estão refletidos? Porque não se valoriza a educação, não se valoriza a saúde, então o reflexo está posto. Então é por isso que a gente está vivendo. Mas porque as pessoas não foram educadas para isso. Então, a gente tem um problema para falar de escola pública, a gente tem um problema para falar da escola isso. Então, assim, enquanto a gente não valorizar o trabalho que o professor realiza em concomitância também com os elementos que fazem com que essa educação aconteça, a arte tem que ser um elemento básico na Constituição, sabe, do que a gente realiza. Imagina você, uma educadora da palavra, não trabalhar com poesia, com leitura, com encenação. Imagina eu, que trabalho com corpo, não trazer teatro, música, entretenimento. Então, é o tempo inteiro a gente tendo que estudar. Agora, a gente está tendo muita dificuldade, e o professor sendo criticado, né, Ana? As pessoas dizendo que a gente não quer trabalhar. Eu acho isso uma maldade, eu acho um absurdo. E a gente precisa ir dizendo para as pessoas: olha, eu quero trabalhar sim, estou com saudade da sala de aula sim, eu quero os meus alunos de perto sim. E eu acho que é isso que se configura como importante para a trajetória da gente como educador. Exato, eu até escutei algumas vezes, né? Eles estão em casa sem fazer nada, né? No caso dos professores, estão sem fazer nada e estão recebendo. Eu falei, sem fazer nada como? Nós estamos trabalhando em casa, né? Quem ainda está em casa, trabalhando. E aí nós estamos sendo pagos por aquilo que a gente está fazendo, pelo trabalho. E trabalhar online não é fácil, é difícil. Você tem que ter uma conexão, né? Você tem que aprender a mexer nas plataformas diversas, né? Agora com o Google Meet, que a gente usa mais no mesmo estado. Então, o professor ele precisou se reinventar. E ninguém valorizou isso. As pessoas só sabem criticar. Então, como você falou mesmo, dessa questão da saúde, da educação, e aí eu coloco aí também a parte do entretenimento, da arte em si, são os 3 pontos que são desvalorizados e, neste momento, são os 3 pontos dos quais as pessoas mais precisam. Todo mundo agora fala, né, na escola que é essencial, que é importante, não sei o quê, né? As pessoas falam da questão da arte, porque o pessoal está em casa, e o que, pelo menos até no início mesmo, as lives de música,
ajudaram tantas pessoas aí, não só de música, de poesia, os saraus, enfim, tudo da internet, os filmes. Isso tudo ajudou. E o pessoal da saúde também. A gente tem que ter um respeito enorme. Aí eu aproveito esse espaço para falar sobre isso. As pessoas estão trabalhando muito. Então nós precisamos fazer a nossa parte, usando máscara sim, usando álcool em gel sim, ficando distantes uns dos outros sim. A gente quer abraçar? Quer, claro. Óbvio, né? Mas tem que esperar, senão isso não vai acabar nunca. E a gente vai ficar com sérios problemas, inclusive na economia do nosso país. Já tem um monte de gente desempregada aí por causa disso. Na economia do país, na imagem desse país para todos os outros países do mundo. Sim. Se eu não valorizo educação e saúde, oi, Erika, maravilhosa, uma bióloga sensacional está entre nós. Eu estou maravilhosa, é que eu não estou querendo, vou confessar. Eu não estou querendo mexer no celular aqui, porque já deu tanto tempo para eu começar essa live, eu tenho medo de apertar alguma coisa que saiu. Tá. Então, tá bom. Sentam todos muito bem-vindos aí. Porque a tela do meu telefone não está correndo, né? Os comentários eu não estou conseguindo ver direito. Mas caso você veja os comentários, pode falar sobre eles aí, que é uma ajuda que eu vou dar. Então, Ana, esse elemento de valorização da educação, ele perpassa sobre os outros elementos que configuram a gente como sociedade. O que é essencial? A gente sabe o que é essencial. Se a gente tivesse, por exemplo, se tivéssemos tido um lockdown de verdade, consciente e responsável, isso já teria passado em conjunto com a vacina, tendo aqui uma quantidade mínima de vacina. Ponto. Como é que eu sei disso? Alguns países já estão passando por essa situação e tendo isso configurado. Então, assim, é um sonho? Não, é uma realidade. Então a gente precisa entender que valorizar ciência, valorizar saúde, valorizar educação faz a gente estar em outro lugar. Aí imagina quando a escola consegue reunir esses elementos e fazer projetos integrados entre esses professores. Eu crio uma mentalidade diferente, um protagonismo diferente nesses meninos e meninas. Eu tenho lelecos podendo falar de samba e do amor, da arte que ele sente, mas refletindo isso em tudo aquilo que ele faz. Não adianta só a gente gostar, eu gosto tanto de educar. Alguém falou aqui ainda agora no comentário, esse nosso retorno tem que ser um retorno seguro. Eu tenho que estar saudável, eu tenho que estar segura. De que adianta voltar? Nós ficamos reclusos um ano, aí agora eu volto no maior momento. Mas isso não está assim. Isso está assim. Senão os outros... não quero falar de emissora de TV aqui, mas todas as emissoras de TV vêm mostrando os sistemas de saúde completamente lotados, os hospitais. Enfim, a gente já se reflexo da não valorização reflete diretamente naquilo que a gente faz, sim. E aí nós, como responsáveis, né, diretas por esse momento, sabe, de encantamento, a gente vibra num outro lugar, né, Ana? A gente vibra na arte, na possibilidade de dizer para o outro que a vida pode ser melhor, pode ser mais diferente, através desse olhar cuidadoso com a palavra, com o gesto, com a dança, com o teatro. E eu acho que é esse o meu propósito enquanto ser humano, sendo mãe das minhas meninas, da Vitória e da Rafaela, que também amam arte, que também amam cultura, e quem plantou isso nelas, sabe, foram as nossas idas aos museus, cinemas, a nossa observação constante, e eu acho que isso também é refletido no meu trabalho com os meus meninos e meninas. Porque uma coisa que precisa ficar clara é que não é só na escola que se educa, não. Educar alguém é o tempo todo, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A gente sai à rua, né, com uma criança, um adolescente, e você encontra alguém furando uma fila, aquela pessoa ali está deseducando. E você precisa conversar com o seu filho, conversar, né, com as pessoas ali, isso aí não é bacana. Etc. Não é legal. Então, exato. A educação, ela é muito maior
né? Não que a escola não seja grandiosa, é óbvio que é, mas ela não é a única. Então, precisa que a sociedade como um todo, ela chegue junto, falando uma gíria aí. O Perfeito. Pai, a mãe, o avô, a avó, o cara da quitanda da esquina, do restaurante, ou enfim, do teatro também. Então, é um conjunto. E outra coisa que eu queria falar também aqui, falando dessa questão, você falou um pouco da questão da mídia, é que eu não vi, não sei se você viu, ninguém dizer, que eu já soube de colegas meus que trabalham em escolas particulares, que um monte de professor está ficando doente, está pegando Covid, sendo afastado, e um monte de aluno Sim. também. Isso eu não vi na televisão em nenhum momento. A gente sabe disso porque a gente faz parte desse grupo. A gente conhece a área de educação, mas ninguém disse isso até hoje. Então é bom que se registre isso também. Tem que se ter cuidado. E como você falou, voltar com responsabilidade, voltar com segurança também. E muitas escolas têm condições, sim, mas muitas outras não. A maioria não tem. E eu estou falando no nível Brasil. E no Rio também. Exato. A gente sabe Se a gente para pensar que a gente está numa região do país onde a gente tenha alguns acessos mais facilitados, você imagina, se aqui a gente tem dificuldades de toda ordem, imagina um lugar que não tenha essa facilidade. Aí eu estou falando dessa facilidade para o menino, eu estou falando dessa facilidade para o professor, estou falando dessa facilidade para a família. Então, assim, se eu não considero a escola, sabe, como uma abertura de caminho para esse menino e para uma mudança operante, a gente deixa de acreditar, sabe, nesse futuro. Eu acho que nós, como educadoras, como mulheres da arte, a gente o tempo inteiro se engravida de futuro. Nossa, mais um projeto. Esse projeto aconteceu. Nossa, mais uma possibilidade de dizer para as pessoas, vai, continua, acredita. Eu acho que é isso que está inserido, né, nos meus textos, com os meus personagens, no meu primeiro livro infantil, né, para tocar o coração das crianças através de ritmo. Eu estava fazendo a playlist, Ana, do projeto, né, quando ele chegar nas escolas, comecei a fazer, achando que agora, entre abril e maio, a gente já conseguiria estar nas escolas. Fui fazer um levantamento de alguns sambas que eu ouvi criança, que minha mãe colocava para a gente ouvir, e alguns sambas que o Leleco vai cantar nas escolas para as crianças. Sair um pouco desse ponto comum, dessa música chiclete que as crianças ouvem o tempo inteiro, e da gente escutar uma outra musicalidade, partir de uma peça rítmica, iniciada, então parte do coração para o contexto, e tudo é ritmo. Né? Só que cada um de nós tem um ritmo diferente, tem uma forma diferente de olhar para o mundo, e eu acho que é isso que a minha arte, né, e que minha vontade de mudar o mundo acaba trazendo como contribuição. Eu acho, sabe o que eu ia? Se eu tivesse assim o poder, já que a gente trabalha, né, com a área da arte e tal, se eu tivesse o poder de voltar no tempo e ser uma menininha, eu queria ser sua aluna. Ai, olha, de vez em quando as minhas alunas... Diminuir meu tamanho de agora. Não, mas você pode ser minha aluna da pós-graduação, eu não ligo. Outro dia uma aluna do ensino médio, ela teve muitos problemas na escola e que eu só fui saber num relato, e ao final ela colocou um parágrafo inteiro dedicado a mim, que eu fui a primeira pessoa que olhei para o potencial, me arrepio toda, até a sobrancelha, ó. Então, essa nova, aquilo, sobrancelha nova pra mim. Eu arrepio. Isso aqui vai fazendo assim, ó. Ana, a lágrima caía vendo a postagem da moça, e aí eu mandei para ela inbox, eu falei, menina, que é isso? Eliette, queria te agradecer, agradeci publicamente, te agradeço de novo. Então, assim, eu acho que eu escolhi o que eu queria. Eu acho que eu tive pais muito sensíveis, sabe, Ana? Ninguém falou, faça isso ou faça aquilo. Aos 17 anos, quando eu pensei, vou fazer o curso normal, e entrei
né, e depois vou fazer a faculdade de educação física, eu não sabia que eu ia me transformar nessa profissional, sabe, que eu sou hoje, multifacetada. Tem gente que não gosta, só que eu não posso fazer nada com quem não gosta de mim. Na verdade, a pessoa está perdendo a oportunidade, né, de ter uma pessoa enlouquecida pela vida, eu acho o maior barato. Só que aí a gente aprende, né, depois dos 50, a gente aprende que a gente não tem que agradar todo mundo. Esse foi um outro aprendizado, sabe? Eu acho que o grande barato da vida é eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo o que me cabe. E aí o que me cabe, sendo feliz, sendo honesta, educando as minhas filhas e ainda dando tempo de educar os outros, eu acho que eu estou efetivamente no meu propósito. Ai, com certeza. Mas essa questão que você falou é isso, não vai agradar todo mundo, não adianta. Não. Né? E aí, por vários motivos, as pessoas acabam ficando incomodadas com o trabalho que a gente faz, né? Eu também passo por isso também. Então a pessoa ao invés de se juntar... Pensei que só fosse eu. Ao invés da pessoa se juntar a outras confissões ao vivo aqui, ao invés da pessoa se juntar contigo para fazer um trabalho assim que, para duplicar, triplicar oportunidades, ela quer te derrubar, ainda tem isso também, né? Mas não consegue, é muito não. Sério. A gente sacode, mas a gente está sempre de pé, né? Verdade. É difícil. Mulheres guerreiras, eu diria. E com certeza. Para ser artista e para ser professora, menina, já tem essas duas coisas aí, tem que ser forte. Eu não aguento tranco, não. Agora, você já viu? Que eu queria dizer para você. Você já viu que aí o buraco é mais embaixo, né? Não, aí é educadora e ainda optou por trabalhar com a arte, aí o buraco é mais embaixo. Não tem jeito, vai ter que aturar, né? Como diz o outro lá, né, o Zagalo, vai ter que me aturar, então vai ter que fazer a mesma coisa aqui com a gente. E eu ia falar outra coisa que disseram aí, que quando encontram você na rua, largam a bolsa e querem te abraçar. Deve estar sendo triste, e as pessoas encontrarem você na rua e não conseguirem agarrar você. Deve ter sido uma tortura. Terrível! Porque eu sou daquelas que eu largo, eu jogo tudo pelo chão e agarro mesmo, acho o maior barato. Eu acho que abraço tem sempre a configuração de coração com coração. Então eu acho que os abraços são mágicos, eu acho que a gente deposita carinho e amor quando a gente abraça, eu acho que a possibilidade de estar com as pessoas fazem a gente ser pessoas melhores. Então quando eu estou junto, eu estou por inteiro. Eu acho isso o maior barato. E mesmo hoje, Ana, sendo o Dia Nacional da Poesia, eu queria trazer uma autora que não é brasileira, ela é indiana, mas ela ficou sendo o livro mais vendido pelo New York Times, que é a Rupi Kaur. Ela é uma poetisa indiana, muito tímida, e o caminho de libertar a voz dela foi escrevendo poesias. Olha para isso. Você me diz para ficar quieta, porque minhas opiniões me deixam menos bonita. Mas não fui feita com um incêndio na barriga para que pudessem me apagar. Eu não fui feita com leveza na língua para que fosse fácil de engolir. Fui feita pesada, metade lâmina, metade seda. Difícil de esquecer e não tão fácil de entender. Rupi Kaur. Esse livro é um escândalo. Maravilha. A gente tem tantos alunos. A gente tem tantos alunos tímidos, né, Ana? Tanta gente que não tem, que não consegue falar, e às vezes é escrevendo, é declamando, é num sarau de poesia. São os nossos encontros artísticos que fazem essas pessoas serem crianças melhores. Sim, com certeza. Você sabia que o nosso bate-papo está acabando? Não é possível. Eu não estou acreditando nisso. Está acabando. Sério? É sério, é seríssimo. Já no final. Eu quero saber o que você quer dizer aí agora, que aí você vai falar o que você quiser. Já estou com saudade já, gente. A gente tem O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Com um poema.
pra gente encerrar. Ótimo. Calma. Tá passando. Aguenta as pontas. Não deixem a peteca cair. O filho gritou, corre lá. Não percam a oportunidade de estarem com quem a gente nunca esteve tão próximo. Talvez esse seja o maior exercício. A minha filha mais velha, hoje no almoço, disse assim: nós somos muito ricas porque estamos podendo fazer a quarentena. A quarentena está completando 1 ano, gente. E para a gente que teve a oportunidade de fazer a quarentena, de olhar os nossos pertences, as nossas bagunças internas, aguentem as pontas. Isso vai passar. Isso aí. Vai passar, com certeza. E aí, nesse clima, essa fala maravilhosa da Henriette, eu termino com um poema de minha autoria, de Lagarta Crisálida Borboleta, que a borboleta nada mais é, né, do que símbolo de transformação. Ai, e que maravilha. O nome do poema se chama Doação. E diz assim: abençoados sejam aqueles que ao passarem pela rua olhem, mas que também enxerguem, pois nem sempre olhar pressupõe enxergar. Abençoados sejam aqueles que abracem forte, mesmo pessoas que não conhecem bem, porque se pararmos para pensar, nem a nós mesmos conhecemos tanto. Abençoados sejam aqueles que sorriem e que mesmo dilacerados estendem as mãos e que mesmo desprovidos nada exigem. Esses têm sim muito amor no coração. Então vamos nos doar, né, gente? Vamos nos doar. Lindo, 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 lindo. Vamos, é momento de doação. E obrigada, Beth, de coração. Eu te admiro muito. A gente se conheceu ainda virtualmente, ainda estamos virtualmente, mas depois, quando isso tudo passar, eu faço questão de te abraçar por uns 5 minutos. Assim. Hashtag abraços de 5 minutos! E eu tenho certeza de que a gente ainda vai fazer muitas coisas juntas aí. Depois vamos fazer, né, a sua personagem. Faremos. Os projetos virão aí. Tá bom? Isso. Um beijo enorme, um sucesso. Um beijo. Uma excelente finzinha de domingo e uma excelente semana para você e para todos que estão aí conosco. Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Sabe quem vem semana que vem? Maria Chocolate estará conosco. A gente vai estar juntas. Um beijo, amor. Obrigada, querida Ana. Beijo. Obrigada, gente, pelo carinho. Bom final de domingo. Aguenta as pontas, tá acabando. Vem na hashtag, vem vacina! Cuidem-se, usem máscaras. Isso, usa tudo. Beijo. Beijo. Tchau.